combate a incêndio, né? Eu acho que é a primeira pergunta que surge. Alexandre, o que é o projeto de combate a incêndio? O projeto de combate a incêndio, eu digo a vocês logo de imediato, é um documento legal. A partir do momento que é exigido que eu tenha um responsável pelo uso, um responsável pelo projeto, ou um responsável pela instalação, aí você já vê que o negócio é sério e é um documento oficial, um documento legal, tá? Muitas vezes ele faz parte até de processos jurídicos. Então, é um documento legal. O projeto de combate a incêndio, PSCIE, Projeto de Segurança contra Incêndio e Emergência, que é a denominação aqui no estado de Alagoas, mas no seu estado ele pode ser Projeto de Prevenção contra Incêndio, PPCI, ou Projeto de Prevenção de Incêndio, PPI, não importa. O objeto é o mesmo, o documento é o mesmo. Então, o que é o Projeto de Combate a Incêndio? Como falei, um documento legal. É um documento legal que é elaborado para atender, para adequar a edificação, se ela for existente, ou se ela for, ou o projeto de proteção contra incêndio. Não importa a denominação. No seu estado ele pode se chamar PPI, PPCI. Aqui no meu estado, em Alagoas, ele se chama PSCIE, Projeto de Segurança contra Incêndio e Emergência. Tá? Então, só muda realmente a nomenclatura. No seu estado ele pode ter uma nomenclatura diferente, mas o objeto é o mesmo. E o que é o projeto de combate a incêndio? E o que é o projeto de combate a incêndio e emergência? Toda edificação, ela nasce num projeto arquitetônico. O arquiteto, ele faz o projeto da edificação conforme as normas técnicas vigentes e conforme a utilização que essa edificação terá. Após o arquiteto elaborar o projeto arquitetônico, vem os complementares. E o que são os projetos complementares? Projeto elétrico, hidrossanitário, antena, voz e dados, CFTV e projeto de combate a incêndio e emergência. O projeto de combate a incêndio e emergência é um projeto complementar. Porém, não desmerecendo os outros projetos, o projeto de combate a incêndio e emergência, ele é obrigatório. Ele é obrigatório, porque através dele, ou através do AVCB, que é a Ordem de Vistoria do Corpo de Bombeiros, através dele, você obtém o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o documento definitivo atestando que a sua edificação ela está adequada às normas de segurança contra incêndio do seu estado. Ok? Ele é obrigatório. O projeto de combate a incêndio, às vezes a gente não atenta, mas ele é anual. A minha renovação tem que ser anual, independente do tipo dele. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os tipos. Mas independente do tipo dele, a renovação é anual. A renovação é anual. Então, querendo ou não, você vai ter aquele cliente pelo menos uma vez a cada ano. Pelo menos uma vez a cada ano. Isso de certeza. Fora os outros clientes, logicamente, que você vai captar mediante o trabalho bem feito que você vai realizar. Para isso, o projeto de combate a incêndio é dividido em 4 partes. Quais são elas? 4 tipos, na verdade. Quais são eles? Processo simplificado, projeto técnico contra incêndio, projeto técnico para evento temporário e projeto técnico para evento temporário em edificações
permanentes. Vamos falar um pouquinho agora sobre cada um deles. O que é o processo simplificado? Geralmente, o processo simplificado é para aquelas edificações que têm até 750 metros quadrados de área construída e risco baixo. Logicamente, tem algumas outras exigências. Por exemplo, a edificação tem que ter até no máximo 3 pavimentos. Caso ela tenha subsolo, o subsolo tem que ser apenas de uso de realmente estacionamento. Não pode ser utilizado como depósito, porque senão descaracteriza o processo simplificado. E assim, várias outras particularidades. Mas, em geral, é isso. Para edificações até 750 metros, risco baixo, até 3 pavimentos, altura inferior a 12 metros e, caso tenha subsolo, que o subsolo seja utilizado apenas, exclusivamente como estacionamento. E como é feito? O processo simplificado, como o próprio nome diz, é muito simples, muito simples. Juntada de documentação, apresentação ao Corpo de Bombeiros e, no mais tardar com uma semana, o Corpo de Bombeiros emite o que nós chamamos aqui no estado de Alagoas de auto de conformidade. No seu estado, ele pode receber um outro nome. Ele pode ter o nome de Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, que é o CLCB. Depende. É o documento que comprova que sua edificação foi enquadrada no processo simplificado e ela está adequada às normas de segurança do seu estado. Uma semana, no mais tardar em uma semana, a edificação já se encontra com seu auto de conformidade, que é um documento que o Corpo de Bombeiros emite dizendo que aquela edificação atendeu às exigências de segurança contra incêndio. No seu estado, pode ter uma outra nomenclatura, uma outra denominação. Por exemplo, São Paulo é CLCB, Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, mas trata do mesmo processo simplificado. Continua sendo processo simplificado. E aí, o processo simplificado, ele não exige vistoria. É uma fase única. Você apresentou o documento, apresentou a documentação está em ordem, está adequada. O analista observou, verificou a documentação e deu ok, com uma semana a edificação já se encontra com certificado o auto de conformidade do certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros já aprovado e liberado. Então é muito simples, é muito simples. Para vocês terem uma ideia, aqui no estado de Alagoas, antigamente, até 2011, era exigido projeto técnico contra incêndio para edificações a partir de 250 metros quadrados. Era uma beleza. O mercado estava bombando, Em 2012, o governo de Alagoas decretou que edificações até 750 metros quadrados entrariam no processo simplificado. Isso gerou uma revolta com os nossos colegas engenheiros, projetistas de combate a incêndio. Eu vou perder mercado. E não foi isso que aconteceu justamente o contrário. Devido ao processo simplificado ser muito simples, os nossos colegas engenheiros, que antes, para o processo técnico, emitiam uma anotação de responsabilidade técnica, tinham que apresentar um projeto técnico, eles viram que não precisava mais fazer isso. Eles iam atuar apenas como simples despachantes. Juntavam a documentação técnica, nota fiscal, ART de instalação de preventivos, anexava o processo e entregava ao Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros analisava e dava aval. Alexandre, se no processo simplificado
eu não tenho um responsável técnico, mas eu sei que todo o processo de segurança contra incêndio é um documento legal e eu tenho que ter um responsável. Se eu não tenho um responsável técnico, que é o engenheiro, quem agora é o responsável técnico? Aí é a grande sacada. No processo simplificado, o proprietário ou responsável pelo uso, ele assina um termo de responsabilidade, onde esse termo de responsabilidade tem alguns quesitos para o enquadramento daquela edificação no processo simplificado. Então, quem está assumindo a responsabilidade é o proprietário ou responsável pelo uso. Então, os meus colegas engenheiros, projetistas, viram isso e encontraram um filão. Para vocês terem uma ideia, até contador está fazendo processo simplificado, gente. Por quê? Porque não há mais a obrigatoriedade de eu ter um responsável técnico. Pois eu agora tenho um responsável pelo uso. Quem é o responsável pelo uso? É o responsável realmente pelo uso da edificação ou o proprietário da edificação. Fechou, tá? Só recapitulando. Processo simplificado. Área de até 750 metros quadrados. Altura até 12 metros. Até 3 pavimentos. Baixo risco. E se a edificação tiver subsolo exclusivo para estacionamento de veículos. Se o subsolo for utilizado para outro fim, descaracteriza o processo simplificado. Tranquilo? Segundo, projeto técnico. O projeto técnico, diferentemente do processo simplificado, ele é dividido em duas partes. Quais são as partes? Análise do projeto e vistoria. Análise do projeto. Eu fui contratado, eu sou engenheiro de segurança, eu sou engenheiro civil, fui contratado para elaborar, o arquiteto na área de segurança, fui contratado para elaborar um projeto de combate a incêndio de uma edificação. Elaborei o projeto, elaborei o memorial, juntei a documentação, emiti a RT e entreguei para o Corpo de Bombeiros, para o analista analisar e me dar um parecer. Oficialmente, o Corpo de Bombeiros, independente do estado, ele tem até 30 dias, oficialmente, 30 dias, para lhe dar um retorno, seja positivo ou seja negativo. O que é um retorno positivo? É que o seu projeto foi aprovado. E o que é o retorno negativo, Alexandre? O retorno negativo é que o seu projeto ele tem pendências e você precisa corrigi-las para que ele retorne para análise e seja aprovado. Então, a primeira parte é a análise do projeto. Analisou o projeto aprovado? Maravilha. Agora, entregou o seu cliente e o seu cliente tem que executar. Tem que fazer as instalações que estão previstas no projeto que você elaborou. Tá? Se eu contemplei hidrante, tem que ter hidrante. Se eu contemplei extintor sobre rodas, tem que ter extintor sobre rodas. Os tipos de extintores estão lá, quantidade de extintores, quantidade de placas. Está tudo lá especificado. Ele faz a instalação e solicita, essa é a segunda etapa, e solicita a vistoria do Corpo de Bombeiros. Olha só, o que acontece? Na análise, o analista ele não vai na edificação. Ele apenas analisa o que você está apresentando para ele. O projeto gráfico, a planta gráfica com os preventivos e o memorial descritivo com os cálculos de saída de emergência, brigada de incêndio, hidrante se a edificação possuir, plano de emergência, dentre outros itens que são exigidos, são obrigatórios para a sua edificação se adequar às exigências do Corpo de Bombeiros do seu estado. Analisou o projeto, aprovou. Vistoria.
eu vou dar entrada na vistoria. A vistoria já é diferente. O vistoriante do Corpo de Bombeiros, ele vai na edificação com a planta em mãos, a planta, eu digo, projeto aprovado, e vai verificar item por item. Por incrível que pareça, eles vão com trena para verificar a altura de guarda-corpo, a altura de corrimão, a altura do avisador, a altura do acionador manual, todas essas questões, largura de saída, ver se a porta realmente está abrindo no sentido de rota de fuga conforme o projeto. Então, eles vão verificar tudo. Esse é o momento que realmente o vistoriante do Corpo de Bombeiros vai na edificação e faz realmente uma vistoria. Ele checa todos os itens que foram contemplados no processo, no projeto técnico. O que pode acontecer na vistoria? Ou o historiador, o historiante, notificar você com relação a alguns itens que ele encontrou não conformidade, ou aprovar sua instalação e, aprovando a sua instalação, emitir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Esse sim, documento definitivo necessário para que a edificação obtenha outros documentos exigidos. Exemplo, se for uma edificação hospitalar, uma clínica, um hospital, eu preciso do ABCB para o meu alvará de funcionamento da vigilância sanitária, o meu alvará sanitário, o meu alvará de funcionamento da prefeitura. Então, eu preciso de todos esses itens. Se for uma indústria, eu preciso com relação à legalização junto ao órgão de meio ambiente. Então, tudo está atrelado. O projeto de segurança contra incêndio, independente do tipo, tá? Ele agora é obrigatório, está atrelado para a obtenção de outras licenças. Sem o AVCB, sem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, você não consegue retirar nenhuma dessas licenças. O que acontece? Alexandre, mas o projeto técnico, você disse que o analista tem, em média, ou no máximo, oficialmente, 30 dias para me dar um parecer. Mas quando eu dou entrada no projeto técnico ou no processo simplificado, eu não recebo o número do protocolo do Corpo de Bombeiros? Recebe. Eu não poderia anexar o meu processo do IMA ou da Vigilância Sanitária ou da Prefeitura, esse protocolo, indicando que o meu projeto de combate a incêndio está sendo analisado? Pode sim. Esses órgãos aceitam, tá? Eles aceitam esse protocolo, porém eles aceitam o protocolo para dar continuidade ao processo, mas eles só dão parecer final depois que tiver com a ABCB emitido. Ficou claro isso? Ok? Então, vimos o processo simplificado e vimos o projeto técnico. O processo simplificado, eu não preciso de emissão de RT e de um projeto técnico. Eu não preciso que o meu analista do Corpo de Bombeiros faça uma análise do projeto técnico. Eu não preciso apresentar o projeto técnico ao Corpo de Bombeiros para ser analisado. Mas eu tenho que ter um responsável. E esse responsável, ele assina um termo de responsabilidade. Tranquilo? Já no projeto técnico, o projeto técnico ele se divide em duas etapas. Primeiro é a análise e segundo a vistoria. Na análise, eu posso ter o meu projeto com pendência ou o meu projeto aprovado. Se ele tiver com pendência, ele é devolvido para mim para que eu resolva as pendências projetuais e devolva para análise até ele ser aprovado. Foi aprovado? Foi aprovado. Vamos para a segunda parte, que é a parte do ABCB. Para eu ter o ABCB, que é o documento definitivo
eu preciso da vistoria do Corpo de Bombeiros. Tranquilo? Para a vistoria do Corpo de Bombeiros ir lá, eu preciso que toda a instalação, tudo que foi contemplado no projeto de combate a incêndio, seja executado. Eu me deparei uma vez com... Eu acompanho sempre vistorias do Corpo de Bombeiros e a gente se depara com algumas situações. Eu me deparei no mês passado com uma determinada situação. Como eu falei para vocês, o vistoriante ele vai com a planta em mãos. Tá? Quando ele foi com a planta em mãos, a edificação, o proprietário da edificação já tinha feito algumas mudanças no layout. Tinha tirado parede, tinha construído parede, fez algumas mudanças no arquitetônico. E aí quando o vistoriante chegou lá, ele disse, rapaz, essa parede não existe. Ou essa parede não tinha no processo. Dependendo do vistoriante, ele para a vistoria e pede para você atualizar o processo. Ele nem continua. Tá? Ele nem continua. A gente tem se deparado com algumas vistorias nesse sentido. Logicamente tem outros vistoriantes que você conversando com ele, não, teste o sistema, a gente vai atualizar o projeto, mas teste o sistema para ver se tem alguma outra pendência. E aí é natural. Vamos ver agora os últimos dois tipos de projeto técnico, que são o projeto técnico para evento temporário e o projeto técnico de evento temporário em edificação permanente. Esses dois últimos estão diretamente ligados à reunião de público. Exemplo, eventos estudantis, eventos esportivos, shows, bienais. Então, envolve reunião de público. Tem um período determinado, projeto técnico, evento temporário, ou projeto técnico em edificação, evento técnico temporário, em edificação permanente. Tudo que envolva reunião de público, certo? E aí, esses projetos, eu preciso também apresentar um projeto técnico para análise e posterior vistoria e, logicamente, uma RT como responsável técnico. Só que ele, a tramitação dele não vai aqueles 30 dias que eu falei para vocês, porque os 30 dias é o que o bombeiro tem oficialmente quando é um projeto, digamos, de uma edificação normal. Mas quando é um evento que eu tenho um período determinado de início e fim, o processo é um pouquinho mais célere. Eu apresento ao Corpo de Bombeiros o projeto com a anotação da responsabilidade técnica, eles analisam rapidamente e já me devolvem ou aprovado ou pendente. Devolvendo pendente, logicamente, eu tenho que fazer as recomendações, corrigi-las e devolver para reanálise. Caso seja aprovado, cliente faz a instalação, geralmente é uma instalação muito simples, é mais sinalização, iluminação e extintores para os eventos temporários, é uma coisa mais simples, porém tem algumas particularidades. Exemplo, contratação de bombeiro civil, geralmente é uma das exigências, geralmente. E vistoria. Após a instalação desses preventivos, vistoria. O bombeiro vai vistoriar e ver se os preventivos estão adequados ao projeto que foi aprovado. Fechou? Aprovando, o evento está liberado para ocorrer. Colegas, aqui finalizamos esse nosso primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro, nós vamos ver quais os preventivos básicos que não podem faltar em nenhum tipo de edificação, classificação das edificações, carga de incêndio e o porquê da carga extintora dos extintores. Ok?
Aguardo vocês no próximo encontro e deixo o e-mail para vocês enviarem possíveis dúvidas, sugestões e críticas, porque o nosso objetivo é sempre uma melhoria constante. Muito obrigado e até o próximo.